Salve a galera, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, aquele videozinho da madruga, né, cara? Porra, tenho certeza que eu vou acordar tarde amanhã, cara, por conta de umas tarefas aí, cara. Pô, meio de semana, Copa do Brasil é complicado, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo vídeo, né? Sempre atento aos conteúdos. Então, obviamente que a gente vai acabar aqui falando mais sobre futebol à noite, e aí de manhã, meu parceiro, eu aproveito para dormir, então já vou deixar gravado esse conteúdo aqui para vocês sobre Hernandes, sobre Marçal, sobre Douglas Borges, tá legal? Vamos trocar uma ideia sobre esses assuntos, beleza? Cara, eu tô muito feliz com vocês antes da gente começar, porque pela moral que vocês estão dando aqui ao nosso canal nos últimos dias, cara, foram mais de 200 inscritos nas últimas 72 horas, tá? A gente tá com 94.450 inscritos aqui no canal Brown Fogo. Eu vou pedir essa moral para vocês continuarem se inscrevendo para chegar aos 94.500 e em breve a 95 mil inscritos, para ficarmos cada vez mais próximos de alcançarmos os 100 mil inscritos. Lembrando que quando a gente atingir os 95 mil, vai rolar uma live aqui no canal onde eu vou sortear uma camisa de 1995 do Botafogo. Fechou? Então se inscreve aí. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu quero falar aqui sobre Diego Hernandes, eu quero falar aqui sobre Marçal, tá? Até sobre o Lucas Fernandes e também sobre Douglas Borges, beleza? Já avisando esse confronto contra o Grêmio, inclusive o Grêmio teve um jogo bem desgastante na Fonte Nova, certo? Eu tava torcendo justamente por isso, tá? Vai ser um jogo muito desgastante. No fim das contas, o empate do Grêmio, né? Pra quem não viu o jogo, o Bahia fez 1-0 no início do segundo tempo. E assim, o Bahia tá com mania de tomar gol do Grêmio no apagar das luzes, né, cara? No último lance do jogo, o Cuiabano, um gol exatamente igual que o Bahia tomou no Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova, no mesmo gol, né? O Gustavo Martins tinha feito, e agora o Cuiabano foi lá e marcou. Grêmio e Bahia empataram em 1-1, então, já que o jogo terminou empatado, muito provavelmente o Grêmio não vai poupar jogadores, tá? Na partida contra o Botafogo, porém, a gente viu que o Suárez não jogou, o Suárez sentiu no aquecimento e não foi para o jogo. Então existe a possibilidade, né, do Suárez não jogar contra o Botafogo, tá? Ou pelo menos ficar só no banco de reserva. Isso é uma ótima notícia que a gente vai apurando aí ao longo da semana para saber se de fato isso vai acontecer. E no Botafogo, né, rapaziada, além do Grêmio, ele tá desgastado, né, porque apesar do Grêmio ter empatado o jogo, ou seja, não vai poupar porque não vai precisar virar um jogo na arena, tá tudo igual, né, a decisão fica pro Rio Grande do Sul, mas o Grêmio teve um jogo muito desgastante, porque tomou um gol no primeiro minuto da segunda etapa, e aí foram 50 minutos de intensidade. O Grêmio teve que tentar martelar o Bahia, correu muito para conseguir chegar ao empate. Então, naturalmente, é uma partida, um segundo tempo mais desgastante do que se tivesse um 0-0 o jogo, se tivesse ficado 0-0, ou se o Grêmio tivesse feito 1-0, que ia segurar um pouco mais o jogo. Enfim, o que acontece é o seguinte, né? Se por um lado o Grêmio se desgasta, por outro, é aquilo que eu falo, rapaziada. A Copa do Brasil foi uma pena ter caído para o Atlético Paranaense, claro, a gente queria estar na Copa do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo não ia conseguir manter a intensidade em 3 competições, cara, não ia, não adianta. Então, o Grêmio se desgasta num jogo de mata-mata de Copa do Brasil, o Botafogo tem uma semana cheia para trabalhar, para recuperar os seus jogadores, certo? Gabriel Pires, né, pode ser que ele apareça na relação, certo? Lucas Fernandes já está começando a treinar em maior intensidade, então pode reaparecer na relação do Botafogo. E o Marçal é uma das novidades, né, que pode voltar a campo, pelo menos voltar e ficar ao menos, né, no banco de reservas na partida contra o Grêmio, certo? Marçal que se machucou ali. Quando é que foi a partida? Foi Botafogo 1, Atlético Paranaense 0 pela Copa do Brasil. Esse jogo aconteceu no dia... Cara, quando foi esse jogo, pelo amor de Deus? Dia 31 de maio, né? Então, 5 semaninhas, né? A gente estava prevendo entre 4 a 6 semanas de fato, né? 5 semanas e meia. Foram quase 6 semanas aí de recuperação do Marçal, isso se de fato ele voltar. E a gente também vive a expectativa, né, rapaziada? Além da inscrição do Souza no BID, né, o Souza que tá voltando ao elenco do Botafogo, a gente só vai saber se ele vai continuar ou se ele vai para outro clube. Se ele, quando chegar uma nova comissão técnica para avaliar, ele voltou ao BID no clube social, porque quando ele foi emprestado ao Celco Brugge, o Botafogo ainda era um clube social, né? Aí agora ele tem que ser inscrito pela SAF, tá legal?
Antes da gente falar aqui do Diego Hernandes, tá? Eu quero falar sobre o Douglas Borges, notícia do Thiago Frank, canal do TF, inclusive, pô, parabéns a ele que ele bateu 200 mil inscritos aí recentemente, cara. O TF, ele noticiou, né, a situação do Douglas Borges, né, hoje terceiro goleiro do Botafogo. O Douglas, ele está com uma possibilidade de saída para o Guarani, né, que hoje o Guarani está acho que está disputando ali na parte de baixo da tabela da Série B, né? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. O Guarani está em... não, está em nono, né? O Guarani está em nono lugar e está precisando de um goleiro. O Douglas Borges pode ir para o Guarani. Né? Ano passado, o Botafogo quase emprestou o Diego Loureiro para o Guarani, deu um problema e tal. E no fim das contas, agora parece que o Douglas Borges pode ir para lá. Se for do agrado do atleta, se ele quiser ir para um novo desafio e tudo mais, ótimo. O Douglas, obviamente, ele hoje virou o terceiro goleiro. Você tem o Gatito, o Perry, mas ele é um cara visto como uma pessoa muito boa de grupo dentro do Botafogo. É um cara que tem uma confiança boa quando vai treinar um goleiro, por exemplo, o João Fernando, ou o Lucas Barreto, o Igor Gabriel, o Gabriel Toeb, que são goleiros do Sub-23, Sub-20. Quando eles vão agarrar, por exemplo, no Lonier, é um cara que ele passa uma confiança, ele é um cara da resenha, um cara que geralmente gosta de uma molecada mais nova, e é um cara que, assim, não deixa de ser uma referência importante em termos emocionais, né? Isso acontece, todo grupo tem essa figura, e o Douglas é esse cara do Botafogo, né? Mas, claro, né, obviamente que pode acontecer, né, do Botafogo entender que o melhor caminho seja ele ir para o Guarani precisando de um atleta, ele querendo respirar novos ares, não se sabe o que vai acontecer, mas, de fato, clubes e staff do atleta conversam a respeito disso. E agora sobre o Diego Hernandes, rapaziada. Vivemos a expectativa dele ser inscrito no BID. A janela abriu, oficialmente. A gente já está tendo todas as movimentações, desde o dia, né, desde o sábado e agora, né, na verdade, segunda-feira, com dia útil, né, que a gente está no dia 3 de julho, a gente vai ter essa situação da inscrição. A gente já está vendo aí a regularização no BID de vários jogadores, né, o próprio Souza, o Gabriel Pires, né, que a prorrogação do contrato dele com o Botafogo foi inscrita finalmente, e agora o Diego Hernandes. A gente vive aí essa fase aí de trâmite de documentação para que ele possa estar inscrito. É a única coisa que nesse momento inviabiliza ele a ser relacionado para um jogo, né? Mas a informação que eu tenho é que ele deve ser regularizado no BID nos próximos dias e tá apto, tá treinando bem, né? Vem se destacando até nos treinamentos, e é um cara que deve ir sim para a relação desse jogo, para pelo menos ficar no banco de reservas na partida contra o Grêmio. Fechou, rapaziada? Então é isso. Notícia importante, vamos torcer para que ele entre no BID logo. Valeu, um abraço, tamo junto e fui.